Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, o nosso querido fundador e que é o querido mentor que chegou a dar tangibilização ao sonho, não só do seu coração, para o plano espiritual que tem esse projeto espiritual. Que a paz de Jesus, ó Mestre querido, tua paz, possa descer por sobre todos nós, tutelados do teu amor, aqui no planeta que diriges tão amorosamente, em que vivemos, Jesus, neste momento, os tempos conturbados que anunciaste. Contamos, evidentemente, confiamos, temos certeza, Jesus, que estás descendo agora, fazendo de tuas mãos as bênçãos por sobre todos os que estamos aqui no plano material. A pausa, Jesus, é porque estamos mentalizando os flocos de luz que descem de tuas mãos agora por sobre todos os pontos conflagrados de nosso planeta. Rogando-te ainda, Jesus, que continues a abençoar também o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, os nossos mentores queridos e todos os nossos irmãos que em ambos os planos de existência estão aqui para mais uma reunião de estudos no ICEB. Em particular, Mestre Jesus querido, nós te rogamos bênçãos por sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, companheiro, amigo Sérgio Felipe de Oliveira, que vem mais uma vez aqui trazer o fruto de seu estudo, de suas pesquisas no campo de sua especialidade. Nós te agradecemos, Jesus, estamos atentos, recebendo os teus fluidos neste instante para o nosso encontro fraterno de estudos aqui no ICEB. Paz e luz a todos nós hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós estamos então recebendo Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é formado em medicina, atua na área de clínica geral, é mestre em ciências pelo Instituto de Ciências da USP, a Universidade do Estado de São Paulo, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. Tem dissertação de mestrado sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. É palestrante convidado por instituições de renome em diversos países das Américas, Europa e África, e por prestigiadas universidades como Harvard Medical School, Antioch University, William James College e Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto de Angola. Contribui para difundir seus estudos a respeito da glândula pineal humana e seus reflexos no organismo e a lógica clínica na moderna holografia da abordagem transdisciplinar. É diretor clínico do Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde faz seus atendimentos, desenvolve estudos e projetos de pesquisas qualitativas, associando conceitos de psicologia, psiquiatria, biofísica, biologia e espiritualidade, a fim de promover a qualidade de vida de seus pacientes, estimulando-os a atuarem proativamente na manutenção de sua saúde. Sérgio Felipe de Oliveira, o ICEB agradece mais uma vez sua presença aqui para um estudo. Somos todos ouvidos. Primeiramente, para mim é uma grata satisfação a acolhida da Nádia e dos companheiros do ICEB. Saudosa memória ao nosso querido Jorge Andréa. E também queria reforçar aqui a minha admiração pelo Deolindo Amorim, desde a minha adolescência.
Eu adorava aquele livro dele, O Espiritismo e os Problemas Humanos. Eu achei uma obra extraordinária que marcou a minha vida também. Assim como foi o Jorge André. E esse livro, Forças Sexuais da Alma, o Jorge André dizia que era o predileto dele, vamos dizer assim. E eu, hoje, assim, procurei fazer um flashback, uma revisão da minha percepção sobre essa questão. Forças sexuais da alma, não é? Porque o Jorge André, primeiro, ele vai fazer um paralelo de questões relativas à abordagem do Freud, no que diz respeito aos elementos do inconsciente, as forças do id, e a concepção do Jung, da qual ele se aproximava mais, apenas que ele dizia que o Jung trazia uma linguagem muito rebuscada do ponto de vista intelectual, e isso dificultaria o acesso das pessoas ao conhecimento. Então, ele fazia essa crítica ao Jung nesse aspecto. E procurou trazer elementos mais objetivos da compreensão da alma humana a partir da intersecção dos saberes da psicanálise e a psicologia analítica com o espiritismo de Allan Kardec. Na verdade, alguns autores da época de Salpêtrière é o hospital de Paris, que ainda existe hoje, e que abrigou a escola do professor Charcot, como abrigou também o hospital onde Philippe Pinel trouxe os pacientes psiquiátricos, na época em que a medicina começou a estruturar os hospitais, na forma como nós concebemos o hospital hoje. Então, o Salpêtrière, que um dia que você for a Paris, se sobrar ainda alguma coisa nesse mundo do jeito que está, que hoje até a Torre Eiffel está cercada por bunkers, né, de proteção antiterrorista. Então, se você for a Paris, estiver na igreja de Notre-Dame, hoje renovada depois do incêndio, né, seguindo em direção ao centro de Paris, em direção à Ponte Neuf, em alguma transversal à direita você encontra o Hospital Salpêtrière. E lá foi que Freud estudou. E é engraçado porque Freud, ele trabalhava na Áustria, numa tese de impregnação pela prata, na histologia, o estudo de microscópio também. Eu estudei microscopia, me especializei nessa área. E o Freud, ele trabalhou com impregnação pela prata para visualização dos neurônios. Isso na Universidade de Viena. E ele, após terminar o mestrado, é engraçado isso, sem querer comparar a genialidade de um grande como Freud e a pequenez minha, mas ele terminou o mestrado e não quis se alongar no doutorado por um motivo semelhante ao meu. O que aconteceu? Ele quis constituir família com a Marta, e a Marta questionou, mas Freud, você vai abandonar o seu mestrado, a sua vida acadêmica, né? E o Otávio Manonin, um biógrafo muito interessante do Freud, ele vai dizer em sua obra biográfica, da biografia do Freud, que o Freud respondeu para Marta o seguinte: por que eu vou entregar a minha vida para a ciência tão distante
da minha realidade, da minha vida. Eu prefiro dedicar a minha vida às questões que importam à minha vida. E aí ele vai para Paris, na escola do professor Charcot, estudar o psiquismo humano, que era algo que interessava a vida dele. E ele, do consultório dele, que ele dividia a casa onde morava com o consultório, ele abriu espaço para desvendar a alma humana a partir de seus estudos na escola de Salpêtrière. Assim foi Jung também, com a sua história muito própria. Só que havia outros estudantes ali com Charcot, por exemplo, Gustave Geley, que escreve, dentre outras obras, uma que está em português, editado pela FEB, que é o Ser Subconsciente. E o Gustave Geley, ele se antecipa ao Freud, dizendo que quem apresentasse a anatomia psíquica, ou uma anatomia psíquica mais próxima da alma humana, não é? Traria grandes contribuições para a psiquiatria. E havia também, assim, o Gustave Geley, no Ser Subconsciente, ele dá a ideia de que não haveria uma obsessão espiritual, à la Allan Kardec, se não houvesse uma neurose. Quer dizer, a entidade espiritual, o obsessor, ele tem afinidade com o nosso ponto nevrálgico, com a neurose. Então, o Gustave Geley, ele abre as portas para entender a relação entre a psicologia e a fenomenologia espírita, nos estudos dos processos obsessivos. Bom, havia também o estudo do Albert Scherenk-Notzing, que publica uma obra que não existe em português, chamada Le phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade, estudando os fenômenos mediúnicos de ectoplasmia, de materializações, de aparecimento de energias até então desconhecidas, mas que Allan Kardec havia estudado. No Livro dos Médiuns tem um capítulo sobre ectoplasmia. Então, o Albert Scherenk-Notzing, ele também leva, assim como Gustave Geley, cada um pelo seu ponto, o espiritismo para a escola de Charcot. Assim também o Jean Genet também abordou questões espíritas. E, então, embora o Jorge Andréa, ele centra a atenção dele nesse duo que ficou mais conhecido na psiquiatria, que é o Freud e o Jung. E em cima dessas estruturas, aí o que acontece? O Freud, ele reforçou muito a questão das forças sexuais. O André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, diz, sobretudo Sexo e Destino, não é? Diz que o Freud exagerou a questão da importância sexual nas neuroses. E, vamos dizer assim, propõe a sexualidade a partir das bases evolutivas do ser, referente, sobretudo, às polaridades, como uma evolução da lei de atração de massas. Então, a polaridade entre o elétron e o próton, o positivo e o negativo, na estruturação da matéria, já seria o prenúncio daquilo que futuramente geraria as polaridades sexuais
E aí essas polaridades sexuais não exatamente compreendidas como função de gênero, mas como alicerces da alma humana. E o Jorge André reforça essa questão quando ele vai contar a história, no livro Forças Sexuais da Alma, da vida de Chopin e de Jorge Sand, a esposa de Chopin. Que, aliás, Jorge Sand se correspondia com Émilie Boudin, a esposa do Allan Kardec. Se não me engano, era Émilie Boudin, está me fugindo a memória agora. Eu estou com essas, esquecendo os nomes. Amélie Gabrielle Boudet, é isso que você quer dizer? É isso, Amélie Boudet, exatamente. Ficou mais fácil agora. Engraçado, faz tanto tempo que eu não falo o nome dela, que... porque a gente, quando fica mais velho, passa 10 anos, acha que não é nada, né? Bom, e Amélie Boudet se correspondia com George Sand, a esposa de Chopin. E, aliás, tem uma obra fabulosa da psicografia da Imone Pereira, Devassando o Invisível, com a história de Chopin e da George Sand. E há uma questão curiosa. Por quê? Porque a George Sand era uma mulher com características masculinas e Chopin era um homem com características femininas. Mas nós não estamos aqui falando de função de gênero, que é uma outra questão, que depois é um capítulo à parte no livro do Jorge André. Nós estamos falando dentro... O que eu quero dizer, explicando melhor, é assim, por exemplo, seja uma pessoa homossexual, ou heterossexual, ou transexual, todos nós temos a nossa parte masculina e a nossa parte feminina, dentro da alma. É o yin e o yang dos chineses que o Jung vai trazer para a psicologia ocidental. Então, o Chopin tem uma história curiosa. Na ilha de Maiorca, onde hoje nós encontramos ainda a casa de Chopin, tipo um castelo, não é? Tipo um mini castelo. E o piano onde ele tocava. Exatamente. Lá nas Ilhas Baleares, na Espanha. Bom, aí acontece que era um dia de chuva daquelas. E a calha não deu conta. E começou a cair uma gota no hall deles, lá próximo ao piano. E aí, o que aconteceu? Jorge Sand imediatamente se arrumou para consertar a calha. E Chopin, com o som dos pingos que caía ali na entrada próximo ao piano, compôs a famosa música A Gota d'Água. Então, usa esse símbolo para dizer que o Chopin era um homem com uma alma feminina e Jorge Sand era uma mulher com uma alma masculina. Mas nós não estamos falando de gênero. O que eu queria deixar bem claro isso. Nós estamos falando de uma coisa da alma. E é sobre estas forças da alma que existem dentro de nós que o Jorge André trabalha o conceito. Lógico, essas polaridades, elas existem na eletricidade, mas existem também as atrações pela lei de atração de massas, pela força da gravidade, é um princípio fundamental. Quer dizer, os seres tendem a se atrair. Se na eletricidade é pela oposição de cargas, na gravitação é simplesmente por serem massas. Então, são primórdios dessas atrações, não é? Que, ao longo da evolução, gerou as possibilidades reprodutivas. Então, o que acontece? A sexualidade ela tem uma dimensão voltada para a reprodução e uma dimensão voltada para a natural atração dos seres.
por uma força natural que promove a coesão dos seres. E depois uma outra dimensão onde estas atrações podem ser configuradas na forma do erotismo. Então, quando a gente fala de forças atrativas ou forças sexuais, é nesses termos que o Jorge André coloca. Existiriam muitas dimensões de manifestação dessas forças sexuais. Uma força primária, que vem como força vital, e essa força vital provoca a atração dos seres, a coesão dos seres, depois vem como força reprodutiva e vem como força erótica. São manifestações várias de uma energia e que nós, de alguma forma, a gente percebe e lida com isso de forma direta. Agora, vamos dizer assim, quando a gente fala de gênero, em termos de sexualidade, existe uma profusão de expressões de gênero. Por quê? Porque você tem o sexo cromossômico, que é o XX, ou 2 cromossomos X, que é o feminino. Você tem o XY, que é o masculino. Mas você tem o XYY, XYN, como você tem o X0, como você tem o Fra-X, que é o X frágil. Então, você tem vamos dizer assim, uma gama de expressões do sexo cromossômico muito variadas. Aí nós temos o sexo gonadal, que tem testículo, ovário ou glândula ovoteste. Porque o ovoteste nem derivou para testículo, nem para ovário, ficou na base primordial. Aí você tem o sexo hormonal, se tem barba, ou ossatura, se tem mamas. Mas você tem, por exemplo, uma síndrome de Klinefelter, é um homem que tem mamas. Então, existe uma diversidade de expressões do ponto de vista de sexo hormonal, vamos dizer assim. Depois, existe o sexo psicológico, que é como a pessoa se reconhece do ponto de vista de gênero. Depois tem um sexo social, como ela se apresenta. Isso pode variar muito. Depois vem o sexo jurídico, como a sociedade juridicamente se refere à função de gênero. Então, quando a gente vai falar de gênero de uma pessoa, a gente fala da análise combinatória de todos esses fatores. Você imagina quanto é que dá isso? Dá aí, quanto fatorial, vamos dizer assim. Então, as expressões de gênero, elas são infinitas, inumeráveis. Mas quando a gente fala de forças da alma, sexuais da alma, aí nós já estamos nos referindo a um padrão de masculino e feminino, de yin e de yang, que existe em todas as pessoas, em qualquer expressão de função de gênero que ela se apresente. E é uma essência do espírito. E diz respeito, vamos dizer assim, à força criativa. Porque é interessante, quando Deus criou, ele gerou. Não é? Então, existe uma manifestação, vamos dizer assim, gestacional, entre aspas. Deus criou. Criar é diferente de criar. Você cria o cachorrinho. Criar é fazer ele surgir. A mãe, né, criou o filho, vamos dizer assim, a conjunção reprodutiva, criou o filho. Agora, Deus criou a todos nós. É uma função criativa do ponto de vista que coincide. Talvez o verbo que mais nos aproxime de Deus seja o verbo criar ou criar, no sentido de ser original,
de gerar algo que não existe, de gerar algo singular e próprio, vamos dizer assim. De sorte que, quando nós desenvolvemos o processo criativo, nas artes, por exemplo, processo criativo nas dimensões da comunicação social, tudo isso são consideradas expressões manifestas dessa força criativa primária, que são as forças sexuais da alma. Então, por exemplo, Jorge Sand foi consertar com a sua habilidade, foi consertar a Cália. E o Chopin se inspirou na música. Isso é um processo criativo da pessoa, não é? E é interessante que eu acho que essas questões sexuais, elas incomodam muito as pessoas, em todas as idades, por diversas razões. Umas, a sexualidade incomoda, desvia a pessoa as forças sexuais, né? Desviam a pessoa da sua concentração do dia a dia. Outras, esses desvios derivam para situações, vamos dizer assim, criminosas. A nossa sociedade sofre muito com isso. Sabe por quê? Porque tem muita pornografia e pouquíssima educação sexual. Então, a mente humana é muito primária ainda. Você não pode deixar uma sociedade formando crianças, jovens, famílias, sem educação sexual. Somente entregues à pornografia. Então, o que acontece? A alma humana busca e não sabe o quê, e se perturba facilmente. E depois isso gera gravíssimos problemas sociais e familiares, vamos dizer, dimensionados por distúrbios sexuais referentes aos abusos, por exemplo. Não é? Todos nós somos responsáveis por isso numa sociedade que negligencia a educação sexual. No livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, existe a pergunta: haverá escolas de sexualidade? Então, a resposta vem, mais ou menos conceitualmente, dizendo quando nós tivermos preparo para lidar com o assunto. Podemos tratar disso com domínio, com superioridade. O que aconteceu? Aconteceu que houve duas forças que elas têm, de alguma forma, alguma relação. As forças sexuais e as forças mediúnicas, elas foram demonizadas. Você veja, existe uma relação íntima dessas duas questões. Tanto que a glândula pineal, tanto é a glândula da mediunidade, como explica Francisco Cândido Xavier na psicografia de André Luiz, no livro Missionários da Luz, quanto é a glândula que desbloqueia a produção hormonal das gônadas, dos ovários e dos testículos na puberdade, conhecidamente pela medicina. E essas duas forças estão interligadas também, porque no processo em que ocorre o reencarne, na verdade, senso literal, a mãe incorpora o espírito. Então, toda essa hormonologia reprodutiva, ela coincide com a hormonologia do fenômeno mediúnico.
Então, existe uma relação. A gente poderia dizer o seguinte: se a sexualidade traz alguém do além para o aquém, a mediunidade eleva alguém do aquém para o além. Então, são vias que, de alguma forma, se interconectam. Então, é muito comum distúrbios sexuais, e aqui eu não digo questão de função de gênero, não. Eu digo quando a pessoa não encontra o seu ponto de equilíbrio dentro da sua função de gênero. Aí eu já vou fazer um upgrade da visão do Jorge Andréa, que é uma visão já mais antiga. Hoje, a gente tem uma ideia diferente. Antigamente, se achava que gêneros que não eram masculino ou feminino no seu trato normal, seria como homossexual, por exemplo, seria alguma coisa a ser tratada. Hoje nós não temos essa concepção. Nós temos uma concepção que existe uma escala monocromática de cores, vamos dizer assim, não é? Ou de expressões de gênero bastante complexas, mas que, dentro daquilo que é a nossa função de gênero, nós podemos ou não ter equilíbrio. E esse equilíbrio, às vezes, se torna difícil, porque exatamente as funções, energias sexuais, têm muita relação com as energias mediúnicas. Então, é o seguinte: estas energias que Freud chamava de energias libidinais, elas seriam equivalentes, talvez, e eu estou aqui trazendo à tona para estudos futuros, àquilo que o Espiritismo e a escola do professor Charcot chamava de ectoplasma, que são energias psicofísicas, energias do intercâmbio entre o espírito e a matéria. E, no caso das trocas de energia sexual, a gente poderia dizer que as almas se encontram e os corpos se atropelam, mas precisa haver encontro de almas, que é chamado de amor, não é? Aí você tem a estruturação harmônica. E existe o fenômeno de ectoplasmia, que diz respeito à capacidade do pensamento movimentar a matéria, mesmo do espírito movimentar o corpo. Então, esse ectoplasma pode ser que corresponda, de alguma forma, às energias libidinais que Freud explica. E quando a pessoa, muitas vezes, nós temos uma profusão de produção de ectoplasma. E se a gente não tem um projeto de vida voltada para um propósito que possa aplicar esse ectoplasma na materialização de realizações do bem, de realizações construtivas. Então, quando a mente fixa no passado, o ectoplasma degenera em libido. E aí a gente tem reencontros do passado. Quando nós temos projetos futuros, aquela energia criativa, aquele ectoplasma, ele plasma as ideações do devir, dos horizontes de nossa missão, nos traz os encontros de luz. As pessoas que se encontram conosco são aquelas afiliadas ao projeto luminoso de nossa existência. Então, existe um jogo, um trespasse de energias do passado e do devir e do futuro. É interessante porque nós temos hoje uma quantidade imensa de pessoas com transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela é um medo de não se sabe o quê. André Luiz diz que o medo tem raízes profundas na alma.
E estudos de psicologia revelam que os transtornos de ansiedade, que é diferente da ansiedade de adaptação. A ansiedade de adaptação, a pessoa, ela tem uma ansiedade por algo proporcional ao que está provocando. Vai prestar um vestibular, fica ansioso. É normal, não estamos falando disso. Transtorno de ansiedade, o medo de não se sabe o que, algo indefinido, com grandes reações físicas, porque movimenta bastante a ectoplasmia. E representa um movimento em que internamente nós acumulamos sentimentos contrapostos. O que são sentimentos contrapostos? São as relações de amor e ódio. Ter raiva da querida mãe. Coisas que são antagônicas. Mas quando a gente fala de passado e futuro, tudo é antagônico. Porque nós viemos transformar nós, ou neuroses do passado, relações complexas, em laços de amor. Então, as nossas relações, costumeiramente, são duais. É comum o casal se casar por amor e dizer que não sabe se amam ou se odeiam. Porque, na verdade, o passado é recheado de dores, de desentendimentos, nós do passado. Mas eles nascem com a proposta de transformar tudo isso em elos de amor. Então, aí vem uma imagem antagônica que quebra a identidade da pessoa e a deixa insegura. Mas, afinal de contas, o que eu sinto? Eu sinto amor ou eu sinto ódio? Então, esse jogo de energia entre as pulsões do passado, que são primárias, são libidinais, são a Kundalini, vamos dizer assim, ou as manifestações dessa força ectoplásmica para o futuro, para a concretização, justamente do nosso processo de renovação das relações, transformando-as em laços de amor, a partir da construção de uma vida de verdade, uma vida de luz, de novas propostas. Sorte que a gente não esteja escravo do passado, mas o passado possa ser nosso professor. Isso movimenta muita energia. Em todos os níveis. São as energias de atração ou repulsão. Seja no nível erótico, seja no nível simplesmente das empatias e antipatias, que são dimensões dessas forças, vamos dizer assim. Então, existe uma forte relação entre essas forças mediúnicas e as forças sexuais. Uma pessoa que tem muita movimentação de ectoplasma deve tomar muito cuidado com o terreno sexual, porque movimenta energias, às vezes, que podem abrigar grandes questões do passado. Então, deve-se tomar muito cuidado. O equilíbrio sexual está intimamente interligado com o equilíbrio espiritual. Muitas vezes, a pessoa se relaciona com outra por encantamento. Aí é como se a mulher se encantasse com aquele homem, e aí eu vou colocar como mulher ou homem qualquer função de gênero, não é? A que faz a polaridade masculina ou que faz a polaridade feminina, se encanta. E aquele homem é um centauro, ele é um homem com corpo de cavalo. A vida não encaixa. A vida não encaixa. Ou o homem que se encanta com uma sereia, mas ela é peixe da barriga para baixo. Na metáfora da vida não há um encaixe, há um encantamento, mas eles não se entendem. As vidas não encaixam um ao outro. Por quê? Porque a busca aconteceu pelo encantamento. Então vem aquela energia de dimensão erótica, mas não houve, de fato, um encontro de almas. Então, a gente amadurece um pouco, a vida apresenta para a gente caminhos
que a gente vai buscar um encontro de almas. E aí, estas energias se equilibram no segundo momento. Então, é importante, vamos dizer assim, essa compreensão e essa superação, para não ficarmos enlevados pelas vibrações da fascinação do encantamento. Esse é um assunto muito complexo, vamos dizer assim. Mas muito vivido. Há também pessoas que têm um hábito e uma viciação sexual que a pessoa propriamente se incomoda, mas não consegue superar, sem se aperceber que aquela profusão de erotismo alimenta entidades com o fenômeno de ectoplasmia. Como você passa perto de uma churrascaria e sente vontade de comer carne? Eu, na verdade, já não posso fazer isso, porque eu não como carne. Mas eu sei como é que é, porque eu também sentia isso. Então, os espíritos sentem aquele ar erótico do ectoplasma, nessas condições em que a pessoa está viciada, não é? E a pessoa fica encarcerada ali. E sabe o que acontece? A pessoa ela está se anulando e ela se entrega para essas entidades. Baixa autoestima. A pessoa tem baixa autoestima, ela se perde na parte sexual. Por que ela se perde? Porque ela deixou de encontrar o eixo de equilíbrio dela, de encontrar-se a si, na sua essência, na sua consciência interna. E ela se entrega ao devaneio de entidades que se alimentam dessas energias, pensando do ponto de vista espirítico, raciocinando do ponto de vista espirítico. Não é? Então, nós temos muitas pessoas com esses problemas, seja dos encantamentos que dominam a vida da pessoa, seja da viciação erótica por baixa autoestima. A pessoa não está realizando aquilo que representa a identidade dela, que traz grandeza interior para ela. E aí a autoestima cai, e ela perde, ela provoca uma cisão, uma quebra da sua identidade, e aquele ectoplasma, ao invés de ser colocado no caminho de sua realização, na materialização de sua realização, ele é, vamos dizer assim, dissolvido nessas demandas relacionais, aquilo que também o Jorge André vai colocar, os íncubos e súcubos, que são as entidades envolvidas com essa dinâmica, não é? De sorte que o equilíbrio das forças sexuais estão intimamente ligadas à autoestima, ao encontro dessa essência interior. Poderíamos dizer, para terminar aqui antes de um debate, que esses conflitos da mente que abrigam os problemas relacionais e os nossos transtornos sexuais, esses conflitos nós podemos analisar eles como Freud analisou, como Jung analisou, como Jorge André analisou, ou você mesmo pode analisar o que pensou hoje, o que pensou ontem. Então, nada disso representa você. Você é a pessoa que analisa a tua mente. E essa consciência é que tem coincidência, foi feita a semelhança de Deus. Então, o encontro da nossa consciência interna, materializado no encontro da nossa missão, do nosso propósito, daquilo que a gente traz na nossa vocação e aptidão. Essa estrutura, ela traz o equilíbrio da sexualidade.
quando nós perdemos o foco dessa essência interior, nós nos dissolvemos entre mentes fascinadas, encantadas no devaneio de energias que são valiosas quando estão ancoradas por uma consciência íntegra de si, conectada com Deus. Então, são energias valiosas, agregadas à percepção de felicidade. Mas sem essa consciência, essa conexão, se dissipam entre os íncubos e súcubos, trazendo angústias e uma perda completa de domínio de si. Não é? Então, aqui tenho algumas reflexões, naturalmente, absolutamente criticáveis e superáveis as minhas ideias, mas apenas para chamar a atenção para a necessidade do equilíbrio sexual a partir do equilíbrio espiritual. E, por enquanto, é isso para a gente poder debater. Obrigada, Sérgio Felipe de Oliveira. O ICEB agradece mais uma vez a sua presença aqui com as suas reflexões preciosas para os desdobramentos que sua fala nos suscita, e também nos suscitou agora. A primeira questão está com Rosa Rita Martins, que é a nossa vice-presidente, a nossa doutora em genética. Excelente palestra, como sempre, diz a Rosa. Mas ela gostaria de citar que a síndrome do sexo frágil, Rosa? Não X-frágil. tem alteração, hein? X-frágil. X-frágil. Não tem Isso. alteração de sua diferenciação sexual. Do mesmo modo, a síndrome de Klinefelter, é porque eu estou ainda com os meus óculos, minhas lentes não estão bem, mas é Klinefelter, é alemão? Klinefelter? É. Tem Isso. sua diferenciação sexual masculina normal. O que ocorre é o seguinte, no X frágil existe uma alteração testicular. Então, o que eu quis dizer apenas é que nos cromossomos sexuais existem variedades. Eu não disse... O que eu queria explicar é que eu estou definindo o sexo como um gênero, né? Como uma intersecção de todas essas dimensões. Então, quando eu estava falando do X, eu não estava dizendo... Eu estava dizendo de um fragmento da composição daquilo que seria a questão de gênero. Aí o cromossomo X ele tem várias... A criança com X frágil ela tem alteração testicular. Você sabe que X frágil acontece em meninos. Então, quer dizer, existe uma questão sexual, de alguma forma, é nesse sentido, não é? No caso do Klinefelter, sim, cromossomo X normal, XY normal, tal, mas a parte hormonal tem uma diferença devido a alterações dos cromossomos sexuais do ponto de vista funcional, não é? Então, o que eu quero dizer apenas, eu estava vendo as dimensões, não é? Como uma pessoa, por exemplo, quando ela apresenta, ela pode apresentar, uma mulher pode apresentar uma pilosidade masculina, não é? Em muitas circunstâncias, como, por exemplo, nos casos em que ocorre... eu estava acabando a bateria, tive que trocar de tomada. Em que ocorre, por exemplo, nos cistos ovarianos ou ciclos anovulatórios, ocorre aquela pilosidade intensa, não é? Então, vamos dizer assim, segmentado no terreno endocrinológico, existe essas posições que afetam, de alguma forma, em cada dimensão, não é? Da expressão daquilo que seria a sexualidade. Como nas funções sociais, a pessoa pode se vestir de forma andrógena, por exemplo, de forma indefinida, não é? É nesse sentido que eu quis colocar. Eu acho esse assunto um pouco complexo para discutir todo ele somente numa live, né? Mas é bacana a gente, talvez uma segunda oportunidade, poder dar um desenvolvimento com mais tempo e mais critério, não é? Vamos dizer. Não sei se eu consegui me colocar por que eu estava explicando dessa forma, né?
Acho que a Rosa, não sei, ela meneou ali a cabeça, acho que ela concorda, diz ok. Não é fácil, não. São Tá coisas bom? novas para a gente, né? A Rosa disse assim, a alteração é aumento do tamanho dos testículos que podem ter volume aumentado. Quero dizer, Klinefelter tem testículos, é isso? Pequenos e X frágil aumentado. É isso, Rosa? É isso mesmo, exatamente. Então, quer dizer, essas estruturas que são representações da masculinidade ou da feminilidade em diversas dimensões, né? É nesse sentido que nós estamos querendo colocar, não é? Bom, Isso daí dá um seminário sobre isso, viu? podemos depois agendar uma coisa desse tipo. Sérgio, quando você falou sobre a libido, você disse que a libido, você disse assim, a libido freudiano é força, energia, e eu te pergunto se a libido freudiano é uma força, é uma energia difusa no ser, ou seja, difusa no corpo físico, porque está difusa no ser. Então, essa é uma coisa que Freud vai trabalhar isso nas etapas do desenvolvimento, não é? É aí que ele constrói o desenvolvimento, que na fase oral, que é a fase que o bebezinho leva tudo na boca, né? Então, a libido está concentrada na boca. E nessa fase, o bebezinho ele tem um comportamento. Esse comportamento é um comportamento de tudo ou nada. O bebezinho é um rei, né? Ele reina. Todos têm que servi-lo, não é? Senão ele berra. Ele não tem o meio termo. E senão ele não sobrevive também, não é? Então, quando você tem um adulto que tudo tem que servir ele, se não fizer do jeito que ele quer, ele berra, é uma coisa meio da fase oral, entendeu? Não é? Depois, na fase anal, é a fase da retirada da fralda. Nessa fase, o bebezinho tem um comportamento de retentivo, né? Isso é meu. Aí você até brinca com a criança, né? Me dá aqui a bolinha. Não, isso é meu, isso é meu. Então, essa fase é uma fase também um tanto egocentrada da posse, né? Então, tem adulto que não mexa nas minhas coisas, sai do sério quando, né? A avareza, tudo isso é a fase anal, não é? Que é a fase do bebezinho na fralda. Depois tem a fase fálica, que é a fase em que é o Cebolinha Mônica, né? A fase sadomasoquista. O Cebolinha, ele sabe que se ele falar para a Mônica que ela é dentuça, ele vai levar uma coelhada. Ele vai lá e fala. E a Mônica sabe, se chegar perto do Cebolinha, ele vai falar. Então, quer dizer, é uma sedução de um ao outro, procurando seduzir, competir, é uma competição de sexos, vamos dizer assim, não é? E sadomasoquista, é uma fase histriônica, não é? O adulto dessa fase, ele é o machão, não é? Que é um simulacro de homem, ele gosta de seduzir, mas não vai às vias de fato. Ou a mulher, que ela trabalha com mecanismo de sedução. Então, a estrutura erótica está no exibicionismo, mas não vai para as vias de fato de um relacionamento, que já é a fase genital, que é a fase do compartilhar. O Freud, lógico, eu estou fazendo aqui uma versão simplificadinha para a gente poder falar por pouco tempo, mas o Freud ele trabalha com o desenvolvimento humano, ele vai da fase egocentrada para a fase do compartilhar, que é a fase do adolescente que se descobre e se abraçam, não é? Buscando um todo, mas assim, ao mesmo tempo, compartilhando a relação, diferente da fase fálica, que é uma competição. Então, o que acontece? É dessa forma que vai se construindo a distribuição das forças libidinais, dentro do desenvolvimento desses princípios que vão da fase egocêntrica até a fase do compartilhar. Por aí vai. Por aí vai. Ainda sobre a libido, Sérgio, você disse assim, quando a mente se volta para o passado,
Isso gera libido. O que eu quero dizer, ela reforça, ela centraliza numa estrutura libidinal, não é? Então, a pessoa ela passa a reencontrar o passado, não é? Então, encontra as pessoas do passado, sofre, acaba sendo vítima de encantamentos e aí acaba tendo relações tóxicas, não é? Que não são encontros de alma. Agora, quando você encontra a tua missão, o teu trajeto, você vai encontrar as pessoas em sintonia com esse caminho luminoso. Então, toda aquela energia libidinal se transforma naquele ectoplasma que materializa as realizações de nossas intenções luminosas. Você colocaria, ou poderíamos pensar numa relação dessa tua concepção, dessa tua apresentação da mente que se volta para o passado, então, como consequência, gera relações tóxicas e esse desequilíbrio, uma espécie também de sadomasoquismo, né? De uma certa forma. Infelizmente, às vezes a gente deixa de, vamos dizer assim, às vezes desde criança, a gente pode não ter sido levado a entender que a gente precisa buscar o que nós viemos. Então, a gente acaba buscando o que fomos. E nós reencontramos o passado. Às vezes, isso é uma necessidade intermediária da nossa evolução, mas quando a gente começa na maturidade a entender melhor, a gente vê que a gente precisa de ter essa coalizão com o nosso devir, com o vir a ser, que a gente não precisa sofrer o passado, a gente pode se rearticular no novo, não é? Por isso que Jesus dizia assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. A pessoa não precisa viver necessariamente o passado, ela pode superar, entendeu? Beleza, isso. Onde é que fica o conceito oriental da Kundalini? Fica aí mesmo, no que você está dizendo? Eu acho que é uma força primária, né? É uma força telúrica, né? Uma força que a gente precisa saber transformar isso, não é? Veja, lógico que as minhas colocações são bastante imprecisas, mas eu estou introduzindo um assunto que depois pode ser melhor aprimorado. Até também não quero que isso se transforme numa discussão semântica, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse conceito, que nós temos energias primárias da natureza, que a gente precisa transformar isso em superação, uma linhagem superior. Olha, veja, da mesma forma como a flor sobe em direção ao sol e se abre, ela não abandona a raiz ligada ao humus da terra. Então, a gente não pode abandonar a nossa fonte de energia primária, mas a gente tem que saber onde nós fincamos as nossas raízes, não é? Quais são os elementos do passado aos quais nós devemos ainda, vamos dizer assim, nos ligarmos para alimentarmos as nossas projeções futuras. Muitas vezes, sem um horizonte, sem um ponto de referência para onde ir, o passado fica difuso em todos os pontos. Mas quando nós sabemos para onde a gente quer ir, a gente põe um ponto lá adiante. Faça uma seguinte referência. Imagina você agora com um ponto lá na frente. 2 pontos determinam uma reta. E quando essa reta mergulha no passado, ele encontra os pontos do passado, que são as referências interligadas com a tua movimentação evolutiva do teu futuro. Então, se você projetou um futuro luminoso, você se apresenta aqui. Daqui para frente, desse ponto até o ponto de luz, forma uma reta. Se eu for mergulhar no passado, a partir dessa reta, eu encontro exatamente os elementos do passado congruentes com a minha proposta. Então, eu não preciso viver todo o passado. Porque todo o passado é como o lodo de um lago. O lodo do lago, ele tem que ficar ali, no sedimento do lago, e o lago cristalino, ele reflete a lua à noite, o sol doura as suas águas de manhã. Mas se você mexe no lodo do lago, no fundo do lago, a água turva.
Então, não são todos os elementos do passado que devem ser revividos, eles são sedimentos da nossa existência. Apenas alguns elementos do passado, eles vão ser valorizáveis na medida da nossa proposta de futuro. Por exemplo, uma vez eu estava trabalhando com uma paciente que tinha passado um trauma terrível no passado, e nós começamos a projetar aquilo que fazia sentido para ela na vocação e aptidão, na missão dela. Passado 1 ano e meio de acompanhamento, ela me disse: doutor, o senhor já reparou que já faz quase 6 meses que eu não falo mais do que me aconteceu? Eu falei: é verdade. Ela falou: o que houve? Ah, doutor, não deixou de existir o que houve, mas já não é importante para mim, diante das propostas que eu tenho na minha frente. Beleza. Quando você fala da energia, como é que você pensa ou você comenta os mecanismos de sublimação relativamente às forças sexuais da alma? Eu acho que a sublimação ela coincide com esse encontro da referência de sua consciência, do seu eu. Aquilo, quando Jesus ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse mantra que ele pronunciava, em que ele se centrava em si, eu sou, não é? Ele encontrava essa essência de coincidência com Deus. Então, quando nós trazemos essa procura e essa convergência com essa essência de tudo que está por trás dos conflitos de nossa mente e conseguimos essa conexão com Deus, nós vamos dar expressão às nossas energias de uma forma equilibrada, sublimando aquilo que é para sublimar e formando as raízes que precisam ser formadas na sustentação de nossa vida biopsíquica. Agora, do ponto de vista, quando você falou, deixa eu recuperar aqui, o equilíbrio das forças sexuais ligados à autoestima. Quando você se reporta a essa relação, como é que você situa, do ponto de vista estético, do corpo da pessoa, do ponto de vista para a autoestima, né? Ou as estruturas profundas da psique? Não sei se eu me fiz clara. Entendi. Olha, Jesus chamou muito a atenção nossa para a autoestima. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não disse vós sereis. Ele disse vós sois. Agora, com todas as nossas demandas, nós temos Deus dentro de nós. Então, esta percepção estrutura a nossa autoestima e aí nós vamos transpirar a nossa identidade. Porque nós transpiramos aquilo que a gente focaliza dentro da gente. E isso formata a nossa imagem externa também, não é? Agora, a imagem externa que eu digo não é o senso comum da estética, mas é aquilo que a gente vê por trás dos olhos. Aquela beleza inexplicável, que não se entende por quê, e é algo que vai além da estética. Mais uma vez, Sérgio Felipe poetizando as coisas. Obrigada. A Leia Brum, lá do Rio Grande do Sul, ela diz que ela ouviu um dia ela ouviu uma palestra em que Kundalini foi dita como sendo o pensamento gaúcho, como sendo um potro, ainda indomado, que nos é dado para que aprendamos a colocar as rédeas para que possa se desenvolver conforme, aspas, nossa vontade. Aí eu já colocaria o seguinte: eu penso hoje, ao lidar com o cavalo, que o cavalo ele não deve ser subjugado. Eu penso mais de acordo com aquilo que poderia ser chamado de horsemanship, que é quando o cavalo e você conseguem dialogar e ele consegue entender o que você quer. Porque quando o cavalo entende o que você quer, então você tem o perfeito equilíbrio da relação entre você e o animal.
Então, precisa haver essa coesão de almas e de entendimento. O animal ele não pode ser tratado, o cavalo, sobretudo, no cabresto, de você dominar ele com a sua vontade e desconsiderar que ele é um ser senciente e que ele pode dialogar com você e você pode conseguir com ele o que você quer na medida em que a ética dele está dimensionada com você numa sintonia de amor. Então, aí ocorre aquilo que é a colisão entre o ser e o animal, é chamado hoje de horsemanship. Então, assim também é o Kundalini. Você não vai colocar cabresto no Kundalini, que vai dar errado, mas você vai sentir a natureza e procurar dialogar com a natureza, e a partir desse diálogo se descobrir no seu papel. Não é? Quando Jesus diz... Francisco de Assis. Pronto. Não é isso? Exatamente. Francisco de Assis, que beleza. Que beleza. Bom, nós temos aqui, vamos conversar agora um pouco, ô Sérgio Felipe, com os nossos companheiros que estão lá no YouTube, ou estão aqui conosco no YouTube, e eu vou aqui registrar o que elas fizeram ali de registro. Maria Rita Oliveira Gigi estava aguardando, mas chegou, né, Marli? A Marli Pedroso, boa noite. Belém do Pará, que terra linda, obrigada. Dirce Mazzaro Silva, boa noite a todos de Pinhalzinho, São Paulo. Suzana Kleinert, nós falamos aqui há pouco do Kleiner, né? Boa noite a todos de Porto Alegre. Glória Ramos Rebenskine, é isso, Glória? Boa noite a todos de Florianópolis. Ivanilde Gomes da Silva está nos cumprimentando também, o Carlos França também nos cumprimenta e registra bom discernimento para todos nós. Ele vem lá de Chapecó, Santa Catarina. O Donizete Carlos Martins, boa noite, Nádia do Couto Vale, doutor Sérgio Felipe Oliveira e todos da Web TV do ICEB. Cabedelo, Paraíba, presente, que bom! Todos presentes. Mércia Almeida, boa noite. Aqui é o Ramus Yuk, é isso, né? Descobrindo a espiritualidade confirmada pela ciência, agradecida pelo presente e possibilidade. Outra vez, o Ramus Yuk, de entender a morte do meu irmão de Florianópolis. É a mesma, é a espiritualidade confirmada pela ciência, está agradecida pelo presente e possibilidade de entender a morte do irmão dela de Florianópolis. Carlos França, por favor, se o nosso palestrante pudesse indicar obras espíritas com o tema, seria excelente. Obrigado. Tenho toda a obra do espírito André Luiz, imagino que seja a maior fonte, mas pode ser que haja outras obras antigas que desconheço. Você tem, Sérgio Felipe, alguma outra... Relativas às questões sexuais? Eu entendi que sim. Relativas ao tema? Eu acho, veja, atualmente, você sabe, nós estamos vivendo uma época de uma metamorfose de inúmeros conceitos, não é? Tanto na área da ciência, da física, da biologia, da genética. A ciência está descortinando coisas assim. Então, você imagina que se descobriu que existem elementos primordiais da bioquímica da vida que vieram do espaço interestelar, quer dizer, é uma revolução. Quer dizer, a origem da vida não começou nem na Terra. A origem da vida na Terra começou fora, antes do planeta Terra. Então, está havendo uma revolução em todas as áreas, antropologia. Na antropologia está se descobrindo que as civilizações da Idade da Pedra, por exemplo, civilizações que estavam na margem do Mississippi, ou na margem do Rio Amazonas, tinham conhecimentos sociais que nós precisamos ainda alcançar. Diz que não existe mais essa história de época mais desenvolvida ou menos desenvolvida, porque a Europa mais tecnológica não chegou a uma harmonia com a natureza, nem encontraram-se a si mesmo. O homem não se encontrou a si. E, no entanto, da Idade da Pedra já tinha-se convivência social que nós precisamos aprender. Então, perdeu-se essa noção
não é? Muita coisa nova. Então, são coisas que estão para ser escritas. Nós estamos ainda vivendo uma época que nós precisamos aprender a amar as pessoas, independente das suas condições de cor, de nacionalidade, de gênero e etc. Nós estamos ainda na época, assim, tentando ver se a gente consegue se aproximar de um princípio básico de Jesus Cristo, que é o amor incondicional. Então, esses livros estão para ser escritos ainda. Estão para ser colocados ainda. O próprio Kardec, quando ele montou a estrutura, ele teve que se servir da ciência da época. Na ciência da época, se achava que a evolução humana evoluía até o caucasiano. Então, existiam os silvícolas e depois evoluía para os caucasianos. Hoje já se sabe que não existe nada disso. Então, essas coisas precisam ser revistas, porque nós estamos vivendo essa metamorfose do conhecimento e a vida está chamando a gente para olhar o semelhante com esse amor aberto, independente de suas formas, e reescrever os nossos livros com o coração mais aberto para esse destino de amor. Você tem outros títulos para indicar ao Carlos? Ao Carlos França? Talvez um que você escreva, Carlos, com as ideias que eu estou te colocando. Além da obra do André Luiz, que ele diz que já tem toda, evidentemente, a obra do Jorge Andréa. Então, mas eu já acho que do Jorge Andréa não acho atualizada, porque ele fala de uma forma equivocada referente à questão de gênero. Então, é um grande amigo meu. Se nós estivéssemos conversando hoje, eu e o Jorge Andréa, eu tenho certeza que o Jorge Andréa fala: Sérgio, não tinha pensado nisso. É o jeito dele. Exatamente. É que nós não estávamos vivendo essa época. Olha, outra vez, São Paulo nos cumprimentando, nós agradecemos e atribuímos todos os cumprimentos. Agora vem de Ribeirão Preto com o Márcio Vasconcelos. E o Valcler Tiolete, Sérgio Felipe, pura bondade, diz ele. Pois é. O Carlos França disse novamente aqui: eu gostaria de saber quais são os chakras que devem ser trabalhados para evitar os vampirizadores das energias sexuais. Ele diz que sei que para muitos o orai e vigiai resolve, mas para médiuns ostensivos é o vigiai e orai resolve, mas para médiuns ostensivos, acho que ele acha que não vale isso, né? O que acontece é o seguinte: os chakras todos estão interligados ao sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é um sistema em que a atividade elétrica sai do centro do sistema nervoso, ou do sistema nervoso central, em direção à víscera. Então, por exemplo, o chakra cardíaco, o plexo nervoso cardíaco, ele sai do sistema nervoso central e abraça o coração. Então, a energia sai do centro e vai para o coração. O plexo gástrico, mesma coisa, sai do sistema nervoso central e abraça o estômago. A energia vai do centro para fora. Então, o chakra cardíaco é receptor de energia do plexo cardíaco. O chakra gástrico é receptor de energia do plexo gástrico. O chakra genésico é receptor de energia do plexo sexual. Então, somente o chakra coronário é ligado a um órgão que não emite energia, que capta energia, que é a pineal. A pineal, por ser um órgão sensorial, ela capta energia. Então, o que acontece? A energia sai do sistema nervoso central, vai para o plexo cardíaco, do plexo cardíaco para o chakra cardíaco, do chakra cardíaco vai para o coronário, do coronário volta para o corpo pela pineal. Não é? Então, você tem um ciclo. O que acontece muitas vezes? O chakra coronário está fechado. E o chakra coronário fechado faz com que ocorra um engurgitamento do cardíaco, do genésico, do gástrico, e fica uma auto-obsessão. Como é que faz para abrir o chakra coronário? É o comportamento do amor incondicional. Amar quem não te ama. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse assunto, amar os inimigos, que é a superação humana. É quando
o chakra coronário, ele se expande e aí ele dá fluxo e volta para o corpo a energia dos demais chakras. Se não prende e fica preso nos chakras, ocorrem as obsessões, auto-obsessões, e provoca lesão no corpo. Então, a gente precisa abrir o coronário. O chakra coronário, ele se chama coronário porque ele é ligado ao coração, é cor. Então, o chakra coronário é a consciência, e a consciência é o coração. Então, na verdade, ele é um chakra cardíaco superior, o coronário. É onde tem a consciência, é onde nos liga a Deus. Por isso que quando você está com a inteligência afiada, você fala, está de cor, está de coração. Ou quando você quer se lembrar de algo que é fundamento para qualquer raciocínio, você se recorda, retoma o coração. Então, essa consciência que está no coração superior, que é o coronário, é ligada à pineal, que é a representação material desse coração superior, que é através do amor. Então, se alimentar sem amor, fecha o coronário. O que é se alimentar sem amor? É se alimentar da morte, do sofrimento. Então, você pensa se o que você come sofrimento ou você come alegria. Então, aí você vai abrir ou fechar. Então, a emoção com amor abre o coronário, emoção sem amor sobrecarrega o coração. E assim vai. É dessa forma que sigam os chakras. Ô, Sérgio, a Dalva Musi, ela diz que gostaria de ouvir mais sobre o que eu levantei, sobre a Kundalini, ou quem sabe o fogo serpentino. Ah, sim. Eu não sei se eu teria alguma coisa que eu pudesse começar sem que fosse uma longa conversa. Porque, na verdade, existe uma relação entre a pineal, não é? E a região sacral, em termos de fluxo de energia, que acompanha o líquido céfalo-raquidiano. O líquido céfalo-raquidiano, ele banha a pineal e ele vai até a cauda equina, que é próximo do osso sacro, num movimento eletrolítico, né, que representa um ciclo de energia, que vai do coronário ao genésico. Então, essa coalizão de forças que supre o nosso psicossoma, esse Kundalini. E depois nós, com esse psicossoma suprido dessa energia primária do psicossoma, é que nós trazemos a força vital, não é, que restaura a nossa capacidade de viver aqui do bioma, nesse ecossistema. Não é? Talvez eu pudesse resumir assim, sem querer me expandir em coisas que a gente precisaria de abrir outros capítulos para conversar. Tá bom, olha, você falou sobre o cavalo e tudo, a Leia Brum voltou a falar sobre isso. Ela disse, aprendi desde a infância que era preciso conversar com os cavalinhos desde que nasciam. Daí não seria necessário domá-los. Fiz muito isso com meu pai e meu avô. Que bonito, hein, Leia? É mesmo. A Leia Brum ainda fala mais. Há mais de 15 anos, ela disse, eu amo ouvir as parábolas... Não, ouvir as palavras extraordinárias do Dr. Sérgio Felipe. Está ótimo, né, Leia? Agora vamos voltar aqui para o YouTube. Almerinda, boa noite, querida, de Alfenas, Minas Gerais. Boa noite para você, viu, Sérgio? Carlos França, novamente, ele concorda plenamente que o assunto seja complexo, riquíssimo e para lá de importante para nós encarnados e desencarnados. A Maria Inês Duarte, boa noite, de Juiz de Fora. Que bom que nós estamos viajando pelo nosso querido Brasil. Luciana Barros, boa noite também a todos de Brasília. Linda palestra, concordamos, Luciana. Cleóstenes, bom, aqui ele já faz um sobrenome com aqueles
aqueles sistemas, aqueles ícones que eu não sei ler, viu, Cleóstenes? Desculpe, deve ser grego isso aqui. Oliveira. Boa noite, de Feira de Santana, Bahia. Marcelo Lopes, de Santo André, São Paulo. Fernando Soares Lima, gratidão, boa noite a todos. Novamente, o Cleóstenes Oliveira, ótima palestra, não vi nada parecido antes, obrigado. Rosana Tibes, boa noite, Rosana Tibes. Marcelo Lopes voltou a falar o quanto a pineal, ele está perguntando, viu, Sérgio? O quanto a pineal pode desequilibrar a sexualidade, principalmente em mediunidades ostensivas. Isso daí é muito sério, viu? Porque as mediunidades que mexem muito com a ectoplasmia, se não tiver um equilíbrio espiritual muito grande, eu acho que os médiuns de cura que mexem mais com essas energias, eles têm que estar inseridos numa equipe muito consciente, sabe? Deve receber apoio e vigilância numa equipe muito consistente. É muito perigoso mexer com essas energias e manter o equilíbrio. Então, precisa ter equipe, precisa ter preparo, precisa ter constante vigilância, tem que entregar nas mãos da equipe também, não pode ficar... O médium, veja, o médium ele não tem condição de dirigir um trabalho. Porque se ele vai entregar as forças dele para a espiritualidade, como é que ele vai ter consciência? Ele pode estar sendo manejado por forças negativas. Então, quando o médium vai assumir a postura mediúnica, tem que ter uma senhora direção em torno dele. Por quê? Porque aquela direção vai certificar que ele esteja ancorado na egrégora que foi evocada, né, vamos dizer assim. Aquela egrégora de luz. Porque ele não tem consciência. Você não pode ter um médium que ele é o médium e ele é o líder. Não pode isso. Ele é um médium e tem uma equipe que lidera para dar parâmetro para ele. Entende? Por quê? Porque mexe com forças. E se brincar, daí a pouco o cara está caindo. Bom, a história, você sabe disso. Então a gente precisa ser uma coisa muito séria do movimento espírita, de entender isso. O médium não pode liderar uma atividade. Ele precisa ser liderado por uma equipe, para que ele possa estar livre para o processo, mas com uma direção segura. Como é que, se ele vai perder a consciência porque ele está dominado, como é que ele vai conseguir saber se ele está fazendo certo ou errado? Uhum. Ô, Sérgio Felipe, do ponto de vista, não sei nem se eu poderia dizer fisiológico, não sei, mas a pineal, como é que a pineal pode desequilibrar a sexualidade? Certamente que é em função das inclinações do próprio espírito, é isso? Eu acho que, veja, a pineal é um órgão sensorial, ela não é a vontade da pessoa. A vontade da pessoa está no alicerce do espírito. Sim. Então, não é a pineal que desequilibra, é a pessoa que se desequilibra e projeta isso nas vísceras dela. Na pineal, ok. É porque esse é um desdobramento aqui da participação do Marcelo Lopes. Obrigada, Marcelo. Olha, um cumprimento de Parapuã, São Paulo, vinda de Cassiane Paulino. Está nos cumprimentando a todos. O Carlos França, ele está falando sobre a sua proposta de escrever um livro, hein? O Sérgio Felipe, ele diz assim, nosso Deus em caixa alta, tomara que eu continue encarnado para beber da fonte do conhecimento futuro. Ok, escreverei sim. Sou terapeuta e leitor voraz. As lágrimas correram por aqui. Obrigado, meu irmão Sérgio Felipe. Farei isso, relativo ao chakra coronário. E vem colocar aqui, hein, não é? Vamos convidar o Carlos França para vir aqui para conversar conosco sobre o livro dele. A Luciana, a São Paulo, novamente vem nos cumprimentar. Maria Yolanda, boa noite. Obrigada também, Maria Yolanda. E a Luciana Barros,
Ela te pergunta, Sérgio Felipe, adolescentes com masturbação em excesso, como orientar? Então, eu acho que tudo vem da autoestima. Então, às vezes, a pessoa está se desencontrando e perde o foco de si. Agora, adolescente é uma estrutura emergente. Eu não acho que um adolescente ele nasce com equilíbrio. Eu acho que ele... Como é que o pintinho sai do ovo, né? Ele sai... O bebezinho também, né? Então, você surge assim para o mundo, com toda a biologia hormonal explodindo, você vai sair meio que nem um bebezinho no andador, né? Se não tiver andador, ele levanta, cai. É normal isso. O que deixa de ser, quando está fora, é quando começa a haver uma perda de autoestima, quando o adolescente não enxerga propósitos, não foi trabalhado, ele não traz na alma ainda e precisa ser trabalhado essa coisa de propósitos, de encontro de si, de exercício do encontro de si. A meditação é um exemplo disso, não é? Então, é esse processo, isso deveria ser matéria prática das escolas, desde o jardim da infância. Esse encontro de si, dessa essência de ligação com a natureza, com o equilíbrio, com Deus, através da meditação nas suas diversas técnicas e formas de expressão, não é? Tem que tomar cuidado para não trazer uma coisa externa, exterior. A pessoa vai na igreja, vai no centro espírita, vai nos trabalhos, mas não chega dentro de si. Então, não está cumprindo a função e o propósito daquela ideia. Porque se você vai no centro espírita, é para você chegar em si, não é para você se apegar ao exterior. Se você vai na igreja, é para você chegar em si. A gente tem que saber que precisa criar esse movimento. Mas isso é uma questão de cultura, de estar assimilando esse conceito. Chega na adolescência, está completamente despreparado, não houve ensino de nada. Aí leva na evangelização infantil, depois não quer ir mais. Não vai mais. Por quê? Porque não foi trabalhado essa busca de dentro de si. Vamos buscar o exterior. Vai na aula, vai na lição, tu está indo para lá, mas e para cá? Está chegando? Entende o coração? Está chegando? A Maria Yolanda também nos cumprimenta de São Paulo. A Maria Inês Duarte diz que está sendo muito esclarecedor, Sérgio Felipe. A mediunidade de efeito físico realmente é bem complexa, muito séria. E o Thalisson Pedras, que está lá de Corinto, Minas Gerais, para o mundo, diz ele, de Corinto para o mundo, Corinto de Minas Gerais. Está nos cumprimentando, palestra muito edificante e riquíssima, parabéns a todos os envolvidos. Vemos que o todo, ele coloca em caixa alta, é um e universal. Não há como discordar disso, não é isso? Veja, todos nós estamos debaixo do mesmo céu, né? O céu é o mesmo para todos os seres do planeta. Exatamente, exatamente. A Léa Brum está dizendo, lindo isso. Eu não sei o que é isso, mas pode valer para tudo, né, Léa? Então, Carlos França, será uma honra falar deste livro que escreverei. Obrigado, TV e SEB, pela palestra e imenso carinho conosco. O Chico Nascimento nos fala sobre a pineal, que tem o controle... está perguntando uma pergunta, Sérgio Felipe. A pineal tem o controle energético do ser humano da Terra? É lá de Itaporanga, São Paulo. Então, é engraçado isso, porque eu acho que é importante a gente ter consciência que tem a pineal, porque isso ajuda a gente a se entender com um ser conectado. Então, eu acho importante isso, sabe? E eu tenho me preocupado atualmente em estruturar um conhecimento básico para as pessoas leigas sobre pineal, porque eu tenho feito muita coisa que está assim, muito hermética para cientista, né?
Então, tem lá no site da USP minha tese, ela é difícil de entender, mas é mais para os cientistas, não é? E eu estou, assim, pensando em fazer alguma coisa, sabe aquela coisa assim, o que você precisa saber de pineal? Porque eu estou convencido, hoje, de que se você tem consciência de que você tem esse órgão, é um primeiro passo para você saber que existe uma estrutura de conexão. Facilita para a gente, não é? Porque a gente não tem essa história de percepção corporal, não é? Então, eu acho que o pineal devia fazer parte da nossa percepção corporal. Muito bem. Nós estamos agradecendo muito a todos que estão conosco ainda, e nós queremos dizer a vocês que isso aí já está também lá no portal ICEB, ajude o ICEB. Acesse o portal iceb.org.br, clique no banner com a divulgação da novidade. É rápido e fácil. Contribua e mantenha as nossas atividades. Divulguem o ICEB, viu? O ICEB está retomando um caminho que, em tempos pandêmicos, ficou, assim, fragilizado, como nós todos sabemos, não é isso? A Dice Mazzaro Silva, ô Sérgio, mandou dizer o seguinte: doutor Sérgio é incrível. Ele é experto em medicina e ele tem muito amor no que diz e faz. Vamos lembrar você dele no dia 18 de outubro, é dia do médico. Estamos pertinho. Isso, boa lembrança disso. Muito obrigado. Carlos França está agradecendo o carinho e tudo. A Sara Ambrósio, Sérgio Felipe, como diferenciar o plasma na espiritualidade? Ela é Sara Ambrósio, do Espírito Santo. Plasma, eu acho o seguinte, Sara, faça o seguinte, é Sara o nome dela? Sara Ambrósio, do Espírito Santo. Sara era o nome de uma tia-avó minha da Síria. Que beleza. Esqueci até a pergunta, me lembrei da minha tia-avó. Fez muito bem, é isso aí. Sara, sorte sua, hein, que levanta aqui as lembranças boas da infância do Sérgio Felipe. Ela quer saber a diferença entre plasma na espiritualidade, como diferenciar o plasma na espiritualidade. Tá, então eu remeteria a que você lesse o primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Porque esse livro Evolução em Dois Mundos, assim, é muito importante. Quando você for ler, você lê desde a introdução, desde o prefácio. Porque ele vai explicar que o livro foi escrito para aquela pessoa que está se sentindo só, que está se sentindo vazia por dentro e sozinha. E ele diz o seguinte: quando você lê o livro Evolução em Dois Mundos, você vai ter a minha companhia, diz assim o André Luiz, para poder se perceber na natureza, se perceber na obra do Criador. Então, ele é um livro que ele traz uma proposta de mexer com o coração e uma proposta de estar acompanhado por essa equipe editorial do livro, que é o André Luiz, do ponto de vista espiritual. E existe no primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, chamado O Plasma Divino. Ele explica que o plasma divino é a origem de tudo que existe no universo. Corresponde ao que Allan Kardec vai chamar de fluido cósmico universal. Só que quando a gente fala fluido cósmico universal, não dá a mesma impressão quando ele fala plasma divino. O fluido cósmico parece um objeto, e o plasma divino é a consciência do Criador impregnada na base essencial da matéria. E nós respiramos esse plasma divino. Nós estamos abraçados por esse plasma divino, nós estamos mergulhados nesse plasma divino. Então, é muito importante, quando nós respiramos, nós sabermos que esse oxigênio que entra no nosso pulmão, ele foi trabalhado pelos seres vegetais, pelo fitoplâncton. Você sabe que 98% do oxigênio que a gente respira veio das algas azuis
das diatomáceas, do fitoplâncton, e depois os 2% vem das florestas. Mas só veio esse oxigênio desses seres da mônada essencial a partir da luz do sol. Então, esses seres captam a luz do sol e produzem um oxigênio impregnado dessa essência divina que nós inspiramos. Uma coisa é nós respirarmos a natureza que nos abraça, sem nenhuma consciência de que tudo na natureza, de tudo no nosso corpo, representa um abraço do Criador. E é muito importante reservarmos um tempo para nós inspirarmos o oxigênio, lembrando de onde veio esse oxigênio, da luz do sol que estava nele, e de tudo que ele representa em termos dessa energia, esse plasma divino, esse prana, que traz verdadeiramente a vida, a vitalidade, para que nós possamos, em sincronia com Deus, exercer a nossa missão aqui. A Leia Brum aqui está lembrando que a Igreja Católica chama de sopro divino. É uma questão semântica. A palavra espírito quer dizer sopro divino, né? Daí vem o spray do inglês também, né? Spirit é o sopro divino, né? Aí talvez seja uma conotação que traga essa identidade do plasma divino, né? Exatamente. Muito bem. A Sara aqui diz que ela viu um vídeo que monitorava uma mulher para monitorar o seu sonho, que ela estava influenciada por entidades desequilibradas do ponto de vista das forças sexuais e tal. Então, nós não temos mais nenhuma participação aqui, nem no YouTube. Então, nós queremos agradecer muito a você, Sérgio Felipe de Oliveira. Obrigado, eu que agradeço. Mais um encontro lindo aqui no ICEB. Opa, graças a Deus. Você quer dizer mais alguma coisa? Olha, eu estou gratificado de poder debater esse assunto, não é? E reavivar na minha mente essas ideias, e que a gente possa se unir nas nossas energias para a gente superar os desafios de nossa vida, cada um na sua história, né? Cada um tem a força para superar, não desanimar, continuar perseverante. Às vezes aparece aquela dificuldade que parece que derruba a pessoa, mas é importante a gente manter a esperança e essa conexão com Deus, lembrando de algumas palavras do Chico, quando ele dizia, tudo passa, não é? Ou quando ele dizia também, Deus pode. Se você não pode, Deus pode. Que nós tenhamos essa confiança e que mantenhamos os nossos ideais no prumo, na ligação com Deus. Então, eu tenho essa esperança que esse momento possa ter fortificado em cada um essa energia sublime de vida. Muito bem, maravilhosas apresentações e perfeitas explicações. Aqui mais uma participação da Leia Brum, e nós queremos agradecer ao seu coração e à sua mente, viu? Porque estiveram ambos se tornaram tão manifestos aqui em mais este encontro no ICEB, em que você abriu essas comportas aqui na sua fala. Agradecemos aqui, o ICEB agradece mais uma vez a você, nosso querido amigo, companheiro, que nos traz agora mais essas reflexões que levaremos todos para ulteriores reflexões de nossa parte. O ICEB agradece mais uma vez a você, Sérgio Felipe de Oliveira. Nós vamos iniciar aqui uma prece e depois vamos acompanhar também Rosa Rita Martins. Jesus querido, neste instante, nossos corações plenificados de alegria divinizada pela lembrança, pelas reflexões que nos foram trazidas, com base nos conhecimentos auridos na construção do Espírito na Terra, tudo Jesus, sob a tua crística supervisão e orientação.
Graças te damos por este encontro, pela existência do ICEB, pela presença de nossos amigos espirituais, de nossos mentores queridos. E te rogamos ainda uma vez, Jesus, as bênçãos sobre o nosso querido Sérgio Felipe de Oliveira. Vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual. Agradecemos por esse período que tivemos aqui, agradecendo também a cúpula espiritual do ICEB, pedindo a sua ajuda para que possamos manter o ICEB, fazer crescer, progredir, para que possamos continuar apresentando palestras tão boas e nos trazem tantos conhecimentos e nos trazem muitas ideias para serem pensadas, raciocinadas, e nos dá a vontade de estudar e pesquisar. E possamos continuar tendo palestras como o Dr. Sérgio Felipe, nosso agradecimento a ele. E aproveitamos essa nossa reunião também, Senhor, para vos pedir pela paz, que a paz possa chegar à Ucrânia, a Israel, à Palestina e aos países da África que também estão em guerra. Sabemos, Senhor, que estamos numa fase de transição, mas nunca precisamos tanto da vossa ajuda, da ajuda dos nossos mestres do mundo espiritual, nos ajudando nessa fase pela qual passamos. Assim, vamos encerrar hoje as nossas atividades, agradecendo sempre por tudo aqui que aprendemos e por todas as outras reuniões que ainda teremos. Graças a Deus.